Eu fui criado em uma família tradicional brasileira, com pais conservadores e cristãos. Fui batizado ainda bebê na Igreja Católica, a qual eu frequento até hoje. Sempre tive um laço espiritual muito forte com Deus. Eu oro desde que eu me entendo por gente, para ser bem sincero. Também sempre fui muito curioso. Gosto de aprender, conhecer, pesquisar, coisas do tipo. Quando eu cheguei no ensino médio, eu tomei um gosto enorme por literatura. Eu lembro que passava horas na biblioteca escolhendo livros para levar para casa. E meu gosto sempre foi muito claro em relação a livros. Eu gostava daqueles que mexia com as minhas opiniões e que me fazia questionar o que eu acreditava. Os clássicos livros de filosofia. E ler esse tipo de coisa me fez rever muitas convicções que antes eu acreditava. E isso estava mexendo com a minha fé. Era como se tudo aquilo que antes eu acreditava fosse uma enorme farsa e que eu não enxergava por pura ignorância da minha parte. Passei a ser aquele tipo de pessoa que sempre busca agir e pensar de acordo com a razão. Duvidava de tudo. Nada tinha sentido para mim. Mesmo assim, não consegui deixar de ir à igreja. Ou sequer mesmo de deixar de orar. Algo me inclinava a falar com Deus todos os dias. Algo que estava além de mim. E quando eu tentava, por exemplo, dormir sem rezar, algo me acordava no meio da noite com um medo, sentindo uma angústia que eu nunca tinha sentido e que eu não consigo descrever. E eu só me acalmava quando eu orava. Quando eu faltava a missa de propósito também, meu dia seguinte era vazio, sem cor, triste, era diferente. Então eu pensava, como pode eu sequer acreditar direito nisso tudo e ainda assim ser movido de alguma forma a buscar a Deus? Cansado dessa incerteza que me atormentava o coração, eu resolvi desabafar para Deus. Eu disse para ele: Deus, meu Pai, se o Senhor é quem diz ser onipotente, onisciente, onipresente, me prove, por favor. Me dê um sinal, sei lá, que essa luz apague, que minha TV desligue, que meu celular toque, que algo caia, qualquer coisa, Deus, qualquer coisa, por favor. E em meio a todos esses pedidos, a resposta dele foi clara: o silêncio. Mas um silêncio diferente. Era um silêncio perturbador. Nunca nada tinha ficado tão quieto em toda a minha vida. Era aterrorizante. Naquele dia, depois disso, eu só encostei a cabeça no travesseiro e dormi. No dia seguinte, eu nem me lembrava mais do que tinha acontecido. Segui minha rotina normal. E foi assim até a semana seguinte. Todas as quintas-feiras, na minha cidade, nós temos um momento de adoração ao Santíssimo, sacramento na minha igreja. E como de costume, eu fui. Só que dessa vez foi diferente. Ao acabar, a pregadora fez um convite para aqueles que gostariam de fazer uma reflexão sobre algum tema na quinta seguinte. Na hora eu nem dei bola, fui para casa. Mas quando eu cheguei, essa ideia passou a ressoar na minha cabeça. Depois de um tempo eu estava decidido. Eu iria fazer reflexão na semana seguinte. Falei com a pregadora e me lembro dela ficar muito feliz por minha coragem. Ela me disse que estava ansiosa para saber sobre o que eu falaria. Só tinha um problema. Eu não tinha a mínima ideia sobre o que eu iria falar. É sério, eu não tinha a mínima ideia. Afinal, sobre o que eu falaria? Eu nunca tinha explicado nada na frente de outras pessoas, a não ser na escola. Só que ali era diferente, pois eu falaria de ninguém mais, ninguém menos que Deus. Era uma responsabilidade enorme, cara. Perguntei a amigos, familiares, joguei até no Google, mas nenhuma ideia me agradava. Foi então que, em pleno uma terça-feira à noite, faltando 2 dias pro dia da minha reflexão, eu decidi que falaria sobre algo que já vinha me incomodando há um tempo. A dúvida em relação a Cristo e a Deus. Senti que ficaria confortável falando sobre esse assunto, pois era algo que eu já vinha sentindo na pele durante um bom tempo. Eu tinha apenas 2 dias, então eu passei a estudar muito a fundo esse meu tema. Fiz até um roteiro para me seguir. E quando faltava apenas um dia, eu fui ter uma conversa sincera com Deus. Eu pedi para Ele para que eu pudesse sentir a sua graça novamente, para que eu pudesse sentir o seu amor novamente em minha vida. O grande dia chegou. Estava muito ansioso. Na verdade, eu estava nervoso. Estava tão nervoso que eu fui 40 minutos mais cedo para a igreja. Chegando lá, me lembro de sentir um terrível frio na barriga. Só que quando eu olhei para a imagem de Jesus Cristo na cruz, aquilo me acalmou. Logo, os 40 minutos se passaram. A pregadora me convidou para subir no altar. Eu subi com meu roteirinho na mão, trêmulo, trêmulo, nervoso. O frio na barriga, que antes era pouco, agora já estava quase batendo na nuca. Olhei para os fiéis e, por incrível que pareça,
naquele momento, naquele instante, me veio uma sensação de paz extrema. Não existia mais medo, angústia ou vergonha em mim. Tudo tinha se acalmado. Foi então que comecei a falar. Falava numa convicção absurda. Estava usando palavras que eu sequer sabia o significado. O roteiro que eu tinha preparado para seguir, eu nem usava mais. Era como se, naquele momento, eu não falasse mais para as pessoas que estavam lá, e sim para Deus. Minha explicação, que estava estimada para uns 15 minutos, terminou. E terminou em 15 minutos certinhos. Eu fui descendo do altar, a pregadora me abraçou e eu me sentei no primeiro banco da fila. Enquanto isso, os fiéis cantavam e olhavam todos para mim. Eu, sem entender direito, olhei para a cruz que estava na minha frente. Logo aconteceu algo que há muito tempo não me ocorria. Eu comecei a chorar. Mas não era um choro qualquer, era um choro de alegria, misturada com um alívio que eu jamais havia sentido antes. Chorei. Chorei como uma criança que se perde do pai, mas acaba de encontrá-lo. E o mais intrigante é que eu nunca tinha chorado na presença de Deus antes. Eu já havia pedido, já havia clamado para que eu pudesse ao menos chorar como os outros na igreja, mas eu nunca consegui. Mas ali, naquele instante, era como se eu chorasse por todas as vezes que eu não consegui chorar. De repente me vi de joelhos no chão, diante do altar, e chorei, chorei. De repente uma senhora veio me abraçar e começou a repetir em meu ouvido: Jesus te ama. Deus está contigo, você foi usado pelo Espírito Santo. E ela repetia, repetia, e quanto mais ela repetia, mais eu chorava, mais as lágrimas caíam dos meus olhos. Enquanto isso, eu estava de joelhos e eu não conseguia tirar os olhos da cruz por um segundo. Com o tempo, fui me acalmando, me recompus e voltei a sentar no banco. O pregador encerrou o encontro e, enquanto eu me levantava, confuso para ir embora, todos, repito, todos da igreja vieram me abraçar. Eles diziam coisas lindas para mim, me olhavam com um olhar de orgulho imensa e agradeciam pelas minhas palavras. Eu acho que eu nunca me senti tão amado em toda a minha vida. Fui para casa e, ainda tentando raciocinar direito o que tinha acontecido e tentando lembrar o que eu havia dito para aquelas pessoas na igreja, e eu não sabia, eu tentava, mas eu não sabia. Era como se não fosse eu que tivesse dito, mas sim Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, uma certeza absoluta me veio à mente, e eu tinha certeza que eu tinha sido usado pelo Espírito Santo, e finalmente eu pude senti-lo de verdade. Olha, eu não sei se você que está vendo esse vídeo é religioso ou se acredita em Deus, mas eu não pretendo transformar esse canal num canal cristão. Eu só queria dividir isso com vocês porque foi algo que me mudou, que marcou a minha vida. E eu acho que compartilhar isso com vocês, me posicionar em relação a Cristo, em relação a Deus, é muito importante. Porque um canal como o meu, que fala sobre filosofia, psicologia, pode dar a entender que eu só ajo pela razão, que eu sou um verdadeiro niilista. Mas esse não é o caso. Queria encerrar o vídeo dizendo que, apesar de tudo, apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, apesar das suas dúvidas, pode ter certeza que Deus te ama. Pode ter certeza que Deus escuta as suas orações. Mesmo quando você pede, 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 e o que vem naquele momento é só o silêncio, ele escuta. Ele escuta. E mesmo que você se afaste dele, mesmo que você deixe de acreditar nele, ele ainda vai estar lá. Ele ainda vai estar lá escutando as suas orações. Por isso, mesmo no silêncio, peça. Mesmo na dúvida, clame. Mesmo na incerteza, peça a bênção de Deus, pois ele te ama. É isso aí, pessoal. Valeu. Se inscreve no canal, deixa o like e fui.